Fala pessoal, bem-vindos ao podcast diferente hoje aqui. Tomei um pouquinho emprestado a cadeira da Rebeca para falar aqui com os nossos dois pilotos da Porsche Cup Brasil. São pilotos galácticos, Capital, né? Então hoje eu estou aqui com o Carlos Campos, com o Thiago Vivacqua. Vamos trocar algumas coisas. Semana de Fórmula 1 no Brasil e de Porsche Cup. A Porsche Cup corre a prévia da Fórmula 1, tanto sábado como domingo. Liguem a TV aí na Band, etc. Vai passar ao vivo. Muito bacana. E muito mais legal ainda é a gente poder ter, nessa semana ainda, esse papo com os dois. Como é que estão? Carlos Campos, como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. Muito bacana estar aqui com o Thiago, que é meu companheiro de equipe aí na Endurance e na Sprint a gente divide aí o mesmo engenheiro. E muito bacana estar aqui na Galácticos falando um pouquinho da minha história e relação com Galácticos e Galápagos e principalmente por estar aqui com um grande amigo, meu irmão Lipe Vilela, tocando aí esse bate-papo. Tamo junto. Thiagão. Feliz demais por estar aqui. Já ansioso pela etapa da Fórmula 1, agradecer aí também pelo podcast. Cheguei exatamente hoje em São Paulo, então acho que é isso. Contar um pouco toda a minha vivência no automobilismo, que já é tanto tempo. Hoje, esse ano, eu e o Carlão, a gente já dividia boxe o ano passado, se conheceu bastante o ano passado. Esse ano repetimos a mesma estratégia ali com o engenheiro, dividindo o box, e esse ano também correndo junto na Endurance. Então, acho que para mim está sendo um ano muito feliz, assim. Show. É uma coisa que a gente não esperava, né? Acho que os três aqui não esperavam e aconteceu, né? Então, quando tem que acontecer, três se uniram aí, Galácticos, Thiago e Carlão. Vou chamar de Carlão, que é o costume. E queria entender aí dos dois, como é que começou essa paixão pelo automobilismo. Vai você primeiro, Thiagão, que começou? Cara, é um pouco difícil de dizer porque, assim, meus pais não são do esporte, né? Na verdade, eu não tenho ninguém da família, só meu avô, que é tarado por carro, né? E já acompanhou a Fórmula 1 na época quando tinha a corrida no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Colecionador de carro. Quando eu estive lá na NHJ, eu vi ele lá. Doido. E os carros dele são meio exóticos ali. Bacana. Mas, né, eu vim de uma família que não tinha aquela tradição no automobilismo. Meu pai nunca correu, minha mãe também não. Eles vieram do surf, então a paixão começou mais ali um pouco pelo meu avô, que gostava de corrida e gostava de carro também, e sempre me levava em concessionária, tudo para ver. Mas já tinha um link com o esporte de alta performance. Teu pai foi um surfista profissional, né? Já. Meu pai competiu a perna na Europa e na África do Sul, do circuito mundial, então a família ali já tinha um incentivo ao esporte, né? Meu pai já me colocou para jogar bola, eu comecei, na verdade, o primeiro esporte que eu tentei foi o hóquei, inclusive. Né? Então, assim, a família já tinha aquela coisa do esporte, né? E eu acabei entrando no automobilismo e tendo essa paixão mais um pouco pelo meu avô, né? E também meu pai tinha uns amigos que corriam de kart no Rio, né? E foi assim que eu comecei num aniversário, num kart indoor, que desde então, dali, todo dia eu perturbava meu pai para dar uma volta um pouco. Na minha época o cartódromo era o Via Parque, era um estacionamento. Uhum. Eu não sou daquela época que todo mundo dizia no Rio que era a época de ouro ali do Macmundi, tinha vários excelentes cartódromos lá no Rio. Eu não sou dessa época, eu sou de uma época que esses cartódromos foram tudo desativados. E sobrou dois só, que é o Guapimirim e Volta Redonda. Então, assim, a paixão vem desde os 6, 7 anos de idade ali. Depois eu mando as imagens que desse tamanho assim, correndo de kart. Eu já vi, é muito legal, depois que a gente vai entrar no assunto aí, a tua vivência com algumas estrelas aí que estão na Fórmula 1 hoje em dia, mas depois a gente evolui. Carlão, como é que foi a tua entrada no automobilismo? Cara, para mim, quando eu era mais garoto, eu tinha uma época muito bacana da Fórmula 1, então eu assistia muito as corridas de Fórmula 1, a época, peguei o final do Emerson, depois Piquet, enfim, Senna. Então era aquela coisa de todo domingo assistir a corrida de Fórmula 1. E ao mesmo tempo
apesar de eu não ter na família ninguém com tradição no automobilismo também, né, como o Thiago falou, era um programa, desde moleque, meu pai me levar no kartódromo de Interlagos para assistir as corridas. E aí aquele negócio, ficava assistindo as corridas de kart e tal, e um belo dia... Quis andar. Eu não, falar a verdade, eu pedi uma moto pro meu pai, era um molecão ainda, e meu pai falou, não, moto de jeito nenhum, e aí eu falei, então tá, então se eu não posso moto, que tal um kart? E aí comecei a andar de kart, comecei em Campinas, que era um campeonato mais tranquilo, fiz algumas corridas em Campinas, e aí já alguns meses depois eu comecei a correr em Interlagos, tive a sorte de pegar uma geração muito boa no kart, né, corri ao longo da minha vida no kart com Tony Canaan, Hélio Castro Neves, Alberi, Guzzi, enfim, tem uma longa lista aí de pessoal que acelerava bastante, isso me ajudou muito. Tem cruzado com essa turma em Interlagos ou não? O ano passado eu fiz as Endurance junto com o Tony, foi muito bacana, do Tony Canaan. A gente, inclusive, ganhou a última etapa na categoria, os 500 quilômetros, que nós vamos correr aí no próximo dia 22. Olha a pressão pro Thiagão, os caras vêm de vitória. Uma semana e meia, Tem que bater a meta. Tem que bater a meta. Bater a meta não sei como. Aí dobra a meta. Que nem faz a pole e ganha a corrida. É isso. Mas eu tenho bastante contato ainda com a turma. A gente tem... Normalmente a gente almoça aí uma vez cada 2 meses, todo mundo junto. Legal. Claro, você pega o Tony, Erinho, não moram aqui no Brasil. Mas tem a turminha aí que a gente convive bastante ainda. Para os dois, momentos marcantes no automobilismo, assim, um momento que foi especial, que marcou. Cara, eu tive vários, né? Mas se vamos eu escolher um aí, acho que a primeira vitória minha no monoposto, que foi na Fórmula Renault, na 2.0, que foi em Monza. Acho que eu botaria como uma vitória marcante, até porque Monza, para todo piloto ali que corre, que já correu ali, é especial. Quantos anos você ficou fora do Brasil? Eu fui desde o kart com 12 para 13 anos de idade, né? Eu fiz o kart na Europa lá. Na verdade, é um pouco tradição, né? O piloto que ele está aqui se desenvolvendo chegou a um ponto que ele tem que tentar fazer esse salto para a Europa. Então, eu fui com 13 anos ali, comecei no kart na Europa. Também tive um momento especial lá que eu consegui o vice-campeonato de um campeonato que se chama WSK, que é um campeonato que ainda existe, que é páreo ali com o campeonato da SICFIA, com o Europeu Mundial, que é também difícil. Então, eu comecei, né, desde ali, nesse meu currículo, que foi 2011, até a volta minha ao Brasil, que foi 2020. Você voltou para o estoque, ficou um tempo, foi isso? Não. Foi, eu voltei, eu fiz algumas corridas da estoque, depois da estoque eu fiz um campeonato da Endurance já na Porsche Cup, que era com outro piloto, e depois foi aí que eu fiz o salto para ingressar em algumas etapas na carreira, na sprint, e que eu corria junto com outro campeonato, que era um campeonato sul-americano, que era o TCR. E você, Carlão? Qual foi o momento marcante? Toda vitória, quando a gente faz, né, no automobilismo, é muito marcante. Então, acho que colocar em um momento marcante é sempre mais difícil, mas... Talvez seja o último. Mais próximo. Ou talvez o primeiro, que foi quando eu fui campeão brasileiro de kart em 89, contra essa turma toda, que era uma turma aí, uma geração de ouro no kart. Então, foi um momento muito legal. Legal. Thiagão, vamos falar um pouquinho de tua vivência aí com os feras. Quem que você teve maior convívio aí? Leclerc, eu sei, cara, alguns nomes que estão hoje. E o que aconteceu que você chegou ali quase na Fórmula 2 e depois partiu para a categoria de turismo, assim? Então, teve vários anos que eu tive convivência com cada um, né? Até porque eu andei em 3 diferentes equipes lá na Europa. Né? Eu comecei numa equipe que se chamava Energy Corse, né? Que era uma equipe, digamos assim, caseira, né? Aquela equipe como se fosse uma Sauber hoje da vida, né? Não em termos de potencial, era uma equipe boa, que dava o equipamento bom para ganhar,
mas era uma equipe muito família, né? E dali já comecei conhecendo grandes pilotos ali, como o Olsen, que corre na WEC, né? Que foi meu companheiro já de equipe ali, de cara. E quando eu ingressei que eu saí da Energy, eu fui para a Zanardi, que era a equipe do Dino Chiesa. O Dino foi mecânico do Hamilton ali. Na verdade, foi chefe de equipe de kart, que era aquela equipe que todo mundo tem a foto lá, que era o Rosberg e o Hamilton junto, né? Ele era o que gerenciava ali a equipe. E nessa equipe estava eu já, que seria graduado, e já na Júnior corria o Stroll, junto com o Mazepin, o Ticktum, que hoje está na Fórmula S, se eu não me engano, e o Callum Ilott. Né? Os 4 eram júnior, então você já vê que a coisa não dava muito certo ali. Sempre dava uma confusãozinha ali entre eles. Muito cara bom. Era muito cara bom, muita gente ali com poder de investimento grande. Né? O próprio Stroll, não precisa nem dizer. O Stroll hoje está na Aston Martin na Fórmula 1, né? E o pai dele é o dono, então o parâmetro é... E é dono também, acho que é acionista da própria fabricante, né? Não sei muito bem, mas é por ali. Mas também você tinha um cara do lado ali da Zanardi ali na equipe do Dino, na Júnior, que era o Mazepin, que o pai dele Ainda bem que você é filho do André, hein? Tá tudo certo. Então isso... Se fosse filho do Stroll lá do velho, você ia estar fazendo melhor que o Lance lá na Fórmula 1. Eu garanto que acho que melhor que ele eu faria. Passa uma vergonha. O ano passado mesmo ele saiu da pista ali no final da reta oposta e ficou parado na nem brita, largou, na verdade. Nem largou na volta de apresentação. Foi na volta, acho que até de instalação. Ele chegou bem, ele foi campeão, se eu não me engano, da 2, né? Da 3, talvez, e depois desandou, né? O Stroll, ele é um caso de um piloto ali que, né, o pai tem um investimento grande em volta dele, e que, através desse investimento, ele conseguiu se desenvolver bem. Né? Ele teve um desenvolvimento bem feito, bem calculado ali. Claro que, se a gente for colocar em termos de talento, comparando um Leclerc e um Verstappen da vida, ele está longe, né? Mas ele teve um desenvolvimento, um pessoal em volta dele trabalhando muito bom, e que preparou ele para estar ali na Fórmula 1. Né? Então, o Stroll... todo mundo pode dizer, ele teve o melhor carro na Fórmula 3, mas ele ganhou o campeonato. Já vi vários pilotos ter o melhor carro na Fórmula 3 e não ganhar o campeonato no europeu. Né? Então, ele é um caso de um fruto de um trabalho. Né? Meio que não tem aquele talento igual, mas um trabalho e investimento alto em volta dele fez ele se desenvolver bem. E hoje é o que muitos pilotos copiam. O próprio pai do Norris foi um que copiou esse perfil, né? Entendeu o que precisaria desenvolver. Um agregado a mais, o Norris é um piloto que tem, com certeza, mais talento que o Stroll. Né? Então, isso dá uma vantagem para ele. Uma vantagem, uns 20%, 30% ali de diferença. Né? Então, mas você tinha, nessa época, voltando um pouco ali no kart, você tinha o Mazepin também, que era um cara com as mesmas condições que o Stroll ali. Não sei se você conhece, o Mazepin correu na Haas. Lembro bastante. E você tinha também grandes pilotos ali como o Callum, o Ilott e o Ticktum, né? E o Stroll, ele se sobressaía na frente deles. Né? Claro, ele tinha um excelente equipamento tudo, mas não quer dizer que os outros também não tinham. Entendi. Né? Porque o Dino, ele dava a condição igual para todos ali. Né? O Stroll tinha um excelente equipamento, mas não quer dizer que o Callum, esses outros, não ia ter um equipamento super ruim. Nunca foi muito o perfil do Dino. E o Leclerc veio depois, então? O Leclerc, isso foi em 2012. Em 2013 foi quando veio o Leclerc, que foi quando eu fui para a Arte Grand Prix, né? Que foi o segundo ano ali da equipe que foi fundada pelo Nicolas Todd ali, né? Que na época ele acha que tentou comprar uma equipe de kart, mas não deu certo, então ele fundou uma. Nicolas Todd, que é um cara que é empresário super famoso na Fórmula 1 aí, tem vários pilotos. Era empresário do Felipe Massa, etc. Era empresário? Ainda é o empresário... Filho do Jean Todt, isso.
foi empresário do Massa, é empresário hoje do Leclerc, tem Sim. outros pilotos também fora da Fórmula 1 que ele é empresário. Se eu não me engano, acho que foi também do Collet, não sei, ou ainda do Caio, Não sei. que dizem que acho que vai para a Indy, né? Uhum. Então, esse ano de 2013 foi quando eu fui para essa equipe. E, além do Leclerc, você tinha outros pilotos ali, como o Barnicot, que corre hoje no IMSA. Mas foi o momento onde eu tive mais a proximidade ali, porque a gente acabou convivendo muito no dia a dia da equipe, né? Então, acabou que eu, o Leclerc e o Barnicot, a gente toda hora estava fazendo treino de pré-temporada, todo mundo junto, convivia o mesmo hotel, saía ali, porque a gente ficava 3 dias treinando na mesma pista, então a gente ficava no hotel, tudo. Bacana. Então, Você falou, o Leclerc já dormiu na tua casa, acho que na Itália. já, e tal, a gente treinava muito em Lonato na época, Legal. que era... Lonato é a meca ali do kart mundial, né? Uhum. Todas as equipes sempre treinam ali. Então, acabou que houve uma época que a gente passou, sei lá, acho que foi 7 dias, foi uma semana, assim, acho que foi de segunda a segunda, treinando para pré-temporada. Então, acabou que ele pegava um trem de Mônaco, né, e vinha até a Lonato e nesse dia ficava semanas lá dormindo lá em casa, né? Legal. Tinha dia que a gente tinha treino, durava só metade do dia, passava motor, tudo, e tinha dia que o treino se alongava mais. Então, ele acabou, ficava mais lá em casa e tal, porque não tinha necessidade de pegar hotel, né? Eu morava lá num apartamento, porque eu raramente eu voltava, eu ficava pegando voo para voltar para a Itália. Então, direto. eu criei uma base lá, né? Meu pai mesmo planejou e criou uma base lá. Você já convidou o Leclerc para andar no teu carro da Porsche ou ainda não? Cara, não, mas eu acho que... Ele tá aqui já. Eu assim, acho que ele já andou em vários carros. Não sei se ele já andou de turismo na vida. Eu acredito que ele já deve ter andado ali. O Max ganhou a corrida lá na Alemanha, eu acho, né? O Max já vinha... O Max, ele é aquele cara... Porsche. Ele andou com o GT4, né? O Max, ele é um cara que ele é, assim, extremamente, digamos, tarado se ele quiser ficar o dia todo sentado num carro, ele quer ficar. Diz que em final de semana de corrida proibiram ele de usar simulador, porque ele tava chegando na corrida tonto. Ele é maluco, ele é tarado por... Não dormia, chegava meio tonto, uma loucura. Ele é esse perfil. O Leclerc eu nunca vi ele... Não sei se ele já chegou a andar em algum carro de turismo. Eu acredito que sim, porque na época quando eu migrei para o monoposto, a gente continuou na mesma equipe, no monoposto, na Fórmula Renault. Então, e lá ele já treinava muito e eu acho que ele já acabou testando outros carros também. Então, mas eu acho que se eu fizesse convite para ele para fazer o terceiro piloto ali dos 500 km, de repente ele iria. Vamos ver se a gente consegue. Voltando aqui para o mundo financeiro aí, puxando um pouco mais para o Carlão, que é um parceiro nosso de longa data, queria entender aí, Carlão, como é que é essa sinergia entre a sua experiência aí de Porsche Cup junto com Galápagos, Galácticos, como é que está funcionando isso, quais são as frentes? Na verdade, eu acho que vale comentar que meu perfil de piloto é completamente diferente do perfil do Thiago, que é um garoto ainda que vem desenvolvendo a carreira dele. Eu fiz, muitos anos atrás, esses campeonatos de kart, depois fiz Fórmula Ford, Fórmula Opel. E aí parei por muitos anos de correr. Virei empresário, montei minha empresa. E em 2023 eu conheci a categoria, a Porsche Cup, aqui no Brasil, e aí consigo hoje conciliar a minha vida de empresário com a Porsche Cup, que é muito bacana, onde tem pilotos como eu, que são empresários que estão correndo como um hobby, e ao mesmo tempo pilotos como o Thiago, que tem toda essa experiência internacional, enfim, que correu com pilotos que hoje estão na Fórmula 1. Imagino que vocês têm uma troca ali, não só nas sprints com os acertos, mas também na endurance, mais ainda que vocês repartem o carro ali, compartilham o mesmo carro, né? Exato, e que é um cara, enfim,
com uma experiência totalmente Sim. diferente e que faz com que essa troca seja muito boa, muito bacana, principalmente para mim, né? Que ele sempre muito gentil nas corridas. Toda vez que a gente para o carro, acaba um treino, ele senta, ele obviamente conversa com o nosso engenheiro, é o mesmo engenheiro, olha os sobre o seus carro dados, dele, troca. depois ele olha os meus dados e a gente tem muita troca em cima disso e eu tô aprendendo muito com ele. E só uma coisa, eu lembro, óbvio que eu participei de tudo isso, mas começou a relação com você e Galápagos, que você correu 2 anos pela Galápagos Capital, e esse ano você corre como Galácticos Capital. Como é que surgiu essa história toda? Então, em 2023, como eu estava falando, que eu resolvi voltar a correr, mas agora como um hobby e já com uma estrutura consolidada na minha vida empresarial. A Galápagos era uma empresa que estava aí há não muito tempo no mercado. Sim, hoje a gente tem 6 anos, vocês estão na Porsche já completando o 3º. Então, provavelmente estava no 3º ano. Isso. Aí, e vindo num crescimento muito grande. E aí o Fonseca, que é um amigo nosso de longa data, e trocando um pouco de ideia com você para contar a história aqui para todos, surgiu a ideia e a possibilidade de colocar a Galápagos para me patrocinar na Porsche. E assim nasceu essa parceria lá em 2023, foi muito bacana, tem tudo a ver, né? O público hoje da Porsche perfil com a Galápagos. Tem uma troca de experiências aí com os clientes Galápagos também, né? Tem uma possibilidade de fazer experiências muito legais durante as corridas da Porsche. São experiências que o dinheiro não compra, né? Um negócio que se você não convidar o cara para estar lá no carro, para participar do box, escutando e vendo a corrida num outro formato, não acontece. A própria experiência que teve em Interlagos, a última vez que a gente teve. Sim. Eu já vou entrar nela aqui. E hoje a Porsche, ela tem uma estrutura, a Porsche Cup Brasil, ela tem uma estrutura, eu diria, muito similar à de uma corrida de Fórmula 1, né? Com HCs, com camarotes e várias Show de Claudinha Leite. Diz que a Claudinha Leite já cantou lá, é isso? Cláudia Leite. Acho que já repetiu, já. Skank, enfim, tem uma série de bandas super bacanas. Então, realmente é um show, não só para quem gosta de corrida, mas eu diria para toda a família. Então, virou um programa muito legal. Então, para Galápagos fazia todo sentido. Assim foi em 2023, 2024 e aí para 2025, com a história da Galácticos, que você já contou aqui, ou seja, a união da Galápagos com a R9. o Ronaldo, né, com a R9, parecia fazer mais sentido a gente ir com a marca Galácticos para a Porsche. Sim. E assim a gente mudou em 2025 para Galácticos e foi muito bacana essa mudança porque trouxe junto o Thiago, de novo, com toda essa experiência dele no automobilismo e crescendo aí bastante. Ficou montado 2 carros, como se fosse uma equipe ali. Os 2 carros muito similares ali, a cor é praticamente idêntica. E o Thiago também está aí entendendo como é que funciona esse ecossistema da Galácticos e Galápagos, né? E já vem aí também trazendo algumas frentes junto com a empresa da tua família, a NHJ, né? Já virou cliente recente aqui na parte de seguros, na parte de energia. Super bacana como as coisas vão acontecendo espontâneo, né? Fala um pouquinho dessa parte de relação. Eu pegaria um pedaço do que o Carlão falou, né? Que quando eu tenho a troca de experiência ali pelo currículo que eu venho lá de fora tudo e ajudo ele, meio que quando eu vejo ele fora do carro e às vezes tudo que ele faz relacionado ao trabalho dele, eu absorvo um aprendizado que eu não conheço, né? Que aos poucos eu desde que eu voltei para o Brasil, venho trabalhando um pouco com a minha família na empresa, então venho aprendendo um pouco também com eles, mas eu inverteria o meu papel ali, que o que eu ensino para o Carlão na pista, eu absorvo dele fora, né? Porque ele já está há anos ali trabalhando na empresa dele, né? Então, tudo que eu vejo que ele faz, eu absorvo.
e também tudo que eu Troca de experiências, né? aprendi também na troca de experiência dele, junto com Galápagos e até a empresa minha familiar, está sendo uma coisa nova, assim, um aprendizado a cada dia. Cada dia Legal. que passa eu estou aprendendo uma coisa nova e não só eu vejo também para Galápagos ali a troca de experiência que tem no evento da Porsche Cup, que hoje é Galácticos, né? Eu vejo também que o Carlão faz esse trabalho também e eu estou começando a aprender a fazer esse trabalho também para a família. Então, eu acho que tudo você sempre absorve como positivo um aprendizado, sabe? Que o Carlão, envolvendo o Carlão aí também, até por ter mais vivência, né, de mercado financeiro, etc. O que a gente pode tirar aqui do automobilismo em termos de ensino para o mercado financeiro? O que você tira da pista e traz para cá ou vice-versa? Eu acho que, bom, primeiro eu acho que vale dizer também que a Galápagos e a própria Galácticos se tornaram um grande parceiro, não só na pista, mas na empresa. Hoje, na minha pessoa física e jurídica, a gente tem muita coisa juntos e funciona muito bem. E uma coisa alimenta a outra, inclusive nessa questão de experiências, né? Então, quando a gente está na pista, a gente tem diversos momentos que a gente precisa tomar decisões muito rápidas, precisa entender se a gente vai arriscar alguma coisa ou se não vai arriscar. As variáveis também. Se é um momento de ser mais conservador ou ser mais agressivo. A mudança de ambiente, às vezes a gente está com a pista de um jeito, eventualmente a pista muda. A própria Fórmula 1 agora, com a borracha da Fórmula 1, a pista vai mudar completamente. Tem situação de chuva. Quando a gente tem uma corrida de longa duração, que é o que a gente faz juntos, eu e o Thiago, a estratégia é muito importante, né? Então, quem vai largar, em que momento a gente troca de piloto no carro. Em que momento a gente tem que até arriscar colocando 4 pneus novos ou só colocando metade? Acho que a Porsche Cup Brasil traz um negócio muito interessante, né? Você tem as corridas sprint, que você tem que dar tudo ali em poucas voltas, e tem a endurance, ou a principal, que são algumas voltas a mais, mas a endurance, para ter um parâmetro, que é mais estratégia. Então, vai muito de encontro com o mercado financeiro, né? Você pode, sim, ser um pouco agressivo em alguns momentos, mas você deve ser conservador em outros, né? Acho que é mais ou menos esse link aí que é feito com mercado financeiro e automobilismo, né? É exatamente esse E perfil. coragem. Coragem, frieza. Frieza. Né? Tem momentos que você pega ali, por exemplo, numa largada, você às vezes larga mal, tem uma partida ruim, perde 3, 4 posições, né? Que é num caso, às vezes, de um investimento ali que você faz que não começa bem, mas que, se você fizer uma boa análise a longo prazo, tem uma perspectiva de melhora, é o que acontece na corrida. Queria ouvir dos dois aí. A gente teve uma ação super legal, divertida e acho de muita credibilidade com o Ronaldo Fenômeno. A gente conseguiu levar ele para o Autódromo de Interlagos na última corrida de vocês. Meio do ano, né? Faz uns 3 meses, talvez. Foi meio do ano. E foi uma experiência nova para todo mundo, até para ele, que nunca havia andado num Porsche nesse porte, né? Num Porsche de corrida, em Interlagos. Então eu queria saber de vocês, como é que foi? A gente colocou um terceiro carro na pista, ele não pôde usar o de vocês porque vocês tinham corrida 10 minutos depois, não ia dar tempo de tirar o banco do Max, que foi com ele lá nas voltas rápidas. Como é que foi a experiência aí para vocês dois? Cara, foi muito bacana, né? Um negócio completamente diferente para a gente também. O Ronaldo, assim, eu fiquei impressionado que ele movimenta. Ele mal consegue andar no autódromo de tanta gente querendo falar com ele, assim, é uma loucura. Teve que reservar um espaço todo ali, tentar segurar, porque... Tem um cerco, né, para ele poder sair do box e ir para a salinha de entrevistas. Mesmo assim era difícil. Para mim, pelo menos, foi muito bacana, acima da expectativa. Acho que o Ronaldo ali, ele demonstrou, o pessoal que estava no paddock, era uma corrida super cheia, né? O pessoal que estava no paddock quase que pulando lá de cima para ver o Ronaldo de perto. Então, assim, é o que eu costumo falar, né? O Ronaldo hoje é um Pelé vivo, né? E as superações que ele teve durante a carreira trazem aí para o imenso público querer encostar, né? Uma coisa impressionante, né? O cara é um ícone mais do que mundial, né? Pode dizer que é galáctico mesmo. E eu acho que, assim, com certeza, eu acho que ele vai acabar
A Galáctico vai acabar querendo um terceiro carro lá para colocar ele. Ele já falou que ele quer em experiência. breve fazer um evento com vocês dois lá em Interlagos e trazer alguns amigos aí, alguns clientes da Galácticos para estar junto vivendo essa emoção. Agora a gente está finalizando aqui, vou fazer um quadro aqui final, que é isso ou aquilo. É bem rapidinho para os dois, vocês nem sabem das perguntas, mas mais para sentir aí com vocês o que vocês acham. Lá vem coisa. Nada demais. Vencer na largada ou buscar a recuperação. Largar do fundo e buscar a recuperação. Cara, Sair em primeiro na pole e ganhar, assumir que nem o Max faz normalmente, ou ir lá de trás e ganhar a corrida? olha, eu já tive os dois cenários de experiência, né? E já tive cenário de experiência que foi lá atrás e que eu já ganhei corrida. Então, Os dois são muito bons. os dois, se dão resultados positivos, são muito bons, né? Acho que ele vai dizer a Eu mesma acredito coisa. que largar no final e chegar na frente é até mais legal. Mas eu diria que é exatamente isso. Acho que se você larga lá atrás, vem recuperando, né? Você fica mais tenso, é normal, mas se você vem recuperando tudo e dá certo, você ganha a corrida, faz segundo ali um excelente resultado, acho que dá muito mais euforia. Né? Carlão. O gosto é muito maior de você Largar largar atrás, atrás e conseguir ganhar uma corrida, mas sem dúvida. Mas claro que quando o que você interessa é o resultado final. quando você tá lá atrás, assim, você vê, você fala, ai meu Deus do céu, aí você fica falando assim... Outra pergunta aqui, que eu sei que também tem duplo sentido, até porque tem endurance, sprint e corrida normal, mas vamos lá. Acelerar no limite ou controlar o ritmo? Eu acho que o Thiago já respondeu no outro comentário E dele. eu sou mais, dependendo do perfil, eu sou mais de controlar o ritmo. Mas você acelera no limite, né? Não, eu acelero no limite, mas assim... Eu já te vi chateado saindo do carro, falei, pô, cara... Eu no quali, eu sou um perfil de acelerar no limite, mas eu, na corrida, eu tento controlar mais o ritmo. Tá legal. Porque às vezes a constância é melhor do que você... O limite, perigoso. você tá a 110%, é bom, mas você pode abrir algumas margens. Então, se você tá ali, em vez de 110, 100, você consegue gerir às vezes melhor e ter mais constância na corrida. Pelo menos é a minha visão ali na corrida. Legal, Carlão. Corrida de carro, na verdade, a gente está sempre no limite. Não dá para não andar no limite. Né? Só que é um limite que você toma mais risco ou menos risco. Eu acho que é sprint ou não sprint, né? Talvez a minha experiência de vida mostra que você controlar, ou seja, andar no limite, mas com algum certo controle... Consciente. Um limite consciente. Treino físico ou psicológico? Mas é 50-50, 60-40? Como é que funciona isso aí? Hoje, assim, o automobilismo, claro, ele sempre vai exigir físico tudo. Mas eu acho que é como em todos os esportes, inclusive se você vê até no futebol, o desenvolvimento psicológico tem falado muito alto. Você vê até na Fórmula 1 o próprio Norris. Eu acho que esse ano a McLaren até está blindando ele ali, fazendo uma blindagem ali externa por causa do psicológico. Então, Le Mans ou Interlagos? Que vocês vão ter corrida em Le Mans o ano que vem, vai ser a prévia da 24 horas de Le Mans, esqueci de falar aqui, vai ser super legal, a Porsche Cup Brasil conseguiu algo inédito, né, nessa corrida, tá entre as 3, 4 corridas. Acho que vai ser um super show. Vai ser um showzaço, mas e aí, Le Mans ou... Você já correu em Le Mans? Eu corri no circuito que corre a MotoGP, o Bugatti, que é o curto. Tá. Eu já estive lá e tal na Fórmula Renault, mas foi o curto. Acho que nesse caso eu tiraria Interlagos ali, porque Le Mans, uma coisa caso à parte ali da Porsche Cup, que acho que para todos os pilotos ali que vão estar o ano que vem, vai ter uma coisa especial assim no coração, eu acho. Carlão? Para mim vai ser Le Mans, porque vai ser um sonho realizado. Sonho de infância, né? Sonho de infância. Mas se você ganhar Interlagos também, você já ganhou, né? Isso que é. Então, sim. Tá. Corrida na chuva ou pista seca? Tanto faz, eu acho que Eu para mí não tem diferença. Eu sou mais na seca, porque eu não gosto de me molhar, né? Mas assim, como eu fico dentro do box, tá Mas tudo aí certo. eu falo que eu não Acho sou que feito depende. de açúcar, então eu posso me molhar. Curva precisa ou reta infinita?
uma curva bem feita é melhor que a reta infinita qualquer um, né? Acho que é isso. A Curva precisa, define a corrida. A reta qualquer um acelera. Até eu digo para um monte na rodovia isso. Corrida longa ou sprint? Eu prefiro a longa porque eu acho que a sprint é muito curta. Se pelo menos fosse 5 minutos a mais, em vez de ser 25, meia hora, eu acho que... Mas daí já ia bater um pouco com a corrida longa, né? Que dá 40 minutos não, porque a longa. a corrida dá muito mais. O stint da longa é 40 minutos. É 40 minutos, mas é uma corrida de 3 horas, digamos assim, 2 horas e pouca. Não, a gente está falando da corrida, por exemplo, esse final de semana. Vocês têm a sprint no sábado e a longa, vamos dizer, no domingo. Sim. A endurance aí já é outro... Não. Sábado e domingo é o mesmo tempo. É ao mesmo tempo? Achei que era... São duas sprints. São duas sprints. São duas Nem eu sabia sprints. disso. Só que, eu não legal. sei, para mim 25 minutos É pouco. Eu acho pouco. Se fosse meia hora, já estava de bom tamanho. Mas você pode trabalhar a primeira corrida para ganhar a segunda, vamos dizer. Sim e não. O ideal é você Dá tudo nas duas. tentar pontuar bem as duas. Tá. Ultrapassar por dentro ou por fora? Eu já me aventurei ultrapassando por fora. Dentro é mais seguro. Por dentro é mais seguro. Adrenalina do momento ou legado do futuro? Acho que... Adrenalina, né? Não. Acho que o legado que é Título, quando você, né? Você tem quando título você aí. olha para trás lá, quando você estiver lá na frente, você for olhar para trás, o legado, com né? certeza. Acho que Bacana, turma. Chegamos no final aí, conseguimos cumprir aqui, acho que talvez perto do tempo aí, depois a turma de edição aqui cuida de nós. Super obrigado pela presença de vocês dois aqui na Galápagos, o podcast da Galácticos Galápagos. E, pessoal, continuem acompanhando a gente no YouTube da Galácticos Capital. A gente vai tentar manter uma recorrência aí falando um pouco mais de automobilismo, desafios, o link com o mercado financeiro. Muito obrigado. Então, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa vida, não só de empresário, mas de automobilismo. E é um prazer, de novo, estar com você, Lipe, meu irmão, e com o Thiagão aqui, meu companheiro. Filho mais novo. é o aprendiz ali. Tá todo mundo aprendendo. O aprendiz aqui, que ensina na pista e aprende fora. O legal desse ecossistema nosso é isso, está todo mundo aprendendo. É uma troca muito boa, né? Sim, Não só o automobilismo vem para cá, como o mercado financeiro vai para lá, e etc. Né? Não, eu também agradecer aí pelo primeiro podcast aqui na Galápagos aqui. Depois, se puder me convidar, porque aí eu conto as outras histórias mais engraçadas, aí eu posso estar aqui. Eu quero ver se o próximo podcast a gente já vai ter alguns troféus novos aí, tanto dessa corrida da Fórmula 1, como depois da Endurance, que é dia 22 em Interlagos também. A gente vai trazer. E o do campeonato também, porque a gente ainda pode trazer o do campeonato. É isso aí, o campeonato está vivo. Com certeza, Dos 500 batemos na trave lá em Portugal. É só batemos na trave, cara. Não, mas vai. Não tá o dia de sorte, mas vai vir. Beleza, turma, é isso aí. Valeu, muito obrigado pela participação dos dois, claro. Continuem nos acompanhando aí nas redes, no YouTube. Então, acompanhem Galácticos Capital. Tamo junto.